Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No tutorial de hoje eu quero mostrar essa encomenda que eu recebi, essa camiseta para bordar. Ela é toda em tecido 100% linho e eu estou iniciando o bordado pela gola, que é a parte que mais vai ter bordado, começando aqui da frente e vindo até aqui atrás. Depois que eu terminar de bordar toda a gola, aí eu vou riscar mais algumas partes dessa peça para poder então bordar também. E eu gostaria de mostrar hoje como você pode fazer esse bordado super singelo dessas florzinhas, folhinhas, utilizando os pontos ponto partido, mosca, margarida e ponto cheio. E essa parte aqui, gente, olha, ela é um bordado industrial, tá? Esse barrado, que é para dar um destaque maior para a peça. E a paleta de cores que eu escolhi foi esta. Essas duas para as flores, essa outra para a rama e essa aqui para a folhagem. E depois, em outro tutorial, eu vou utilizar outros pontos, outras cores nesses outros desenhos. E será essa cartela, ó. Futuramente eu vou gravar para mostrar a vocês. E para fazer esse bordado, vou utilizar essa agulha de mão ou costura, número 8. Ela é bem fininha e apenas um fio da linha emmeada. Vou puxar só um, deixar esse restante guardado. E eu tirei apenas um fio, porque eu vou fazer o nó invisível, e é desse jeito. Vou pegar as duas pontas dessa linha, vou uni-las bem juntinho aqui, e vou passar pela agulha. Deixo quase nada aparente entre meus dedos e levo a agulha até essas duas pontinhas. Pronto, ó. Puxo. E vai ficar desse jeito. Essa parte que tem a dobra, olha só, ela vai ficar maior do que a parte que tem as pontinhas da linha, tá certo? Justamente para a gente poder fazer o nó invisível. E eu vou começar a fazer o bordado nessa rama. Vou dar um breve beliscado, olha só, no tecido, pouca coisa. Puxo suavemente a agulha, porque eu quero ver essa parte, ó, desse elo da linha, que é a parte da dobra, e eu vou passar com a agulha por dentro dela. Pronto, puxo. E vou com a agulha enfiando lá pro lado avesso do tecido. Pronto. Esse aqui vai ser o nosso nó invisível, para que não fique muitos nós lá do lado avesso do tecido. Agora eu saio mais pra cá, para já poder iniciar o primeiro ponto, que eu vou utilizar ponto margarida. Cada reta dessa eu vou buscar fazer um ponto margarida, para serem as pétalas. Entro novamente onde eu tinha saído e já vou colocar essa agulha para sair nesse finalzinho aqui. Linha por baixo da agulha e eu puxo suave, para que não fique uma pétala muito fechada. Pronto. E o interessante é que você faça o ponto por cima do nó invisível, para que ele fique menos ainda aparente. E agora é só você vir aqui do lado de fora do ponto, enfiando a agulha, para poder sustentar esse ponto no tecido. Pronto. Agora eu vou sair nessa outra extremidade, para fazer novamente o ponto margarida desse outro lado, e assim fazer um bom equilíbrio. Saio na borda desse círculo, agulha por baixo, e eu puxo suave. Eu vou entrar com a agulha
bem aqui do lado de fora, para sustentar esse ponto. Agora, venho para essa outra parte, vou fazer outra pétala aqui, depois uma na frente, que é o lado contrário, e depois eu vou preenchendo cada uma dessas partes. Eu faço isso porque assim fica bem mais distribuída o ponto margarida nesse círculo. Fazendo a última pétala, ainda bem, porque a minha linha já tá bem no finalzinho. E eu vou fazer ainda com mais delicadeza aqui para que dê tudo certo e poder fazer o arremate lá atrás. Venho aqui do lado avesso. Então, para fazer logo o arremate, eu vou passar por baixo desse ponto mais próximo com a agulha e vou passar com ela por dentro deste elo formado, assim dando um nozinho. Vou novamente fazer o mesmo movimento, porque eu quero dar outro nó por cima e fortalecer, porque como é uma peça de roupa, ela vai ser lavada à mão, mas mesmo assim precisa ser um bordado bem firme, bem forte e aguentar aí por vários anos, né? Enquanto a peça estiver sendo usada. Pronto, você pode dar 2 nós, mas eu vou dar um terceiro nó, porque realmente eu quero que o bordado dure. Passar por dentro do elo aqui, pronto. Esse restante de linha que sobrou, eu posso vir aqui por baixo desses pontos que foram feitos e passando, ó, para poder camuflar mais esse resto de linha e deixá-lo ainda mais firme. Afinal de contas, o bordado, ele vai ter que ter um avesso, né, gente? Não é bordado industrial isso aqui, né? É manual, então vai ter um avesso mesmo. Um avesso imperfeito, no caso. E esse restante de linha agora, só cortar e pronto. Peguei um fio da linha emeada, esse amarelo, dobrei ao meio, passei as pontinhas pela agulha e vou deixar essa parte da dobra da linha maior para poder fazer o nó invisível. Então, vou fazer logo o miolo dessa flor usando ponto cheio. Entro aqui do lado direito e vou dar um belisco no tecido. Não puxo muito, porque eu quero ver esse elo e passar com a agulha por dentro dele. E tá aqui o nó invisível. Agora, eu vou fazer uns pontos retos logo aqui no meio. Cerca de 5 pontos, ó. Fazer o primeiro por cima do nó invisível. Fazer 2 de cada lado agora dele. Um logo aqui. Um outro menorzinho nessa parte. E agora eu venho para esse outro lado. Para fazer 2 pontos também, 2 pontos retos, e assim a gente ter o ponto cheio. Ou seja, ponto cheio nada mais é do que alguns pontos retos, um do lado do outro. Pronto.
5 pontos retos. A gente fez esse ponto cheio para fazer o preenchimento desta flor. Para fazer o arremate, é só agora passar por baixo de um ponto aqui, pra gente ter esse elo e passar com a agulha por dentro. E novamente eu vou fazer 3 nós, porque eu quero deixar bem resistente. Pode ser um exagero, poderiam ser só 2, que já estava bom, mas eu quero garantir, né? Pronto. E agora é só passar esse resto de linha por baixo aqui um pouco dos pontos. Não é para tocar no tecido, somente para passar por baixo com a agulha dos que foram feitos, dos pontos feitos. E um detalhe, se você sentir que algumas pétalas ficaram meio tortas, mais por um lado, você venha com esta pontinha aqui da agulha, ó, que não vai desfiar o tecido, e você meio que abre mais a pétala para o lado que você desejar. Aí vai dar uma organizada melhor no seu bordado. E agora eu vou fazer o ponto partido. E eu não sei se ficou claro para vocês quanto ao nó invisível, mas quando você vai fazê-lo, sempre vai trabalhar com o número par de linha. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei só um fio da linha meada, mas como eu vou juntar as pontas para passar pela agulha, então automaticamente esse um fio, ó, vai dobrar. Eu vou trabalhar no bordado com 2 pernas de linha. Se eu tivesse pego 2 fios desse para trabalhar, na hora que eu dobro, eu teria 4 fios. Se eu tivesse pego 3 fios de linha, na hora que eu dobro, iria para 6 fios que eu iria trabalhar. Então é isso. Na hora que você, a partir do momento que você dobra essa linha para colocar na agulha, você automaticamente vai trabalhar com um número par de linhas para fazer o nó invisível. Dobrei um fio e automaticamente agora eu vou trabalhar com 2 fios de linha. E para iniciar o ponto partido, vou fazer a mesma coisa que eu mostrei nos outros pontos aqui anteriormente. Dei esse belisco no tecido, logo no início desse riscado. Vou passar com a agulha por dentro desse elo. Pronto. Aqui nós temos o nó invisível, ele aqui e ele aqui atrás, super discreto, né? E agora eu venho mais à frente dele para poder trabalhar o ponto em cima e não ficar visível, né? Farei um ponto reto. Venho mais à frente. Esse espaçamento que eu dei é para ele corresponder à metade desse ponto que foi feito. E agora eu volto com a agulha aqui no meio do ponto e no meio das 2 linhas. E assim nós fazemos o ponto partido, que também é conhecido como ponto fendido. Venho novamente agora, ó, mais à frente. E volto com a agulha no ponto anterior, bem no meio dele. E a chuva aqui tá deixando o clima bem frio, bem gostoso para bordar. Não sei se vocês estão ouvindo aí o barulhinho dela. Então é isso, ponto partido. Venho mais à frente e volto no ponto anterior, bem no meio dele. É um ponto bem gostoso de fazer, para fazer letras também. É muito bom. Contornos. Tem um outro tutorial que eu explico somente o ponto partido, que eu falo, explico 2 formas de você fazê-lo. E logo aqui abaixo, na descrição, eu vou deixar
tutorial de todos esses pontos que eu estou explicando, de cada um deles, para que vocês possam assistir e ver mais detalhes sobre cada um. E para esse tutorial não ficar tão longo como já está, eu vou mostrar como você pode fazer o ponto mosca fechado. Então, farei um nozinho invisível bem aqui no centro dessa folha. Entro no tecido e agora sim eu vou direcionar para onde eu quero que saia a minha agulha, que é na ponta do riscado da folha, aqui em cima. Faço um primeiro ponto que vai vir, ó, até aqui, abaixo desse nó invisível. Agora saio do lado mais abaixo para poder acompanhar o desenho, né, curvatura da folha. Venho do outro lado, entrando na mesma altura de onde eu tinha saído com a agulha desse lado. E saio agora com a agulha mais abaixo desse ponto central que foi feito. Linha por baixo da agulha para poder segurar essa laçada e eu puxo. Não precisa puxar com muita força, só o essencial para deixar o ponto bem tensionado aqui em cima do tecido. E agora eu venho aqui do lado de fora, dando um pontinho para segurar esse ponto. Novamente, saio de um dos lados, mais abaixo novamente, porque a gente vai descendo, né, com ponto. E venho aqui desse outro lado, ó, na mesma altura de onde eu tinha entrado. Sai com a agulha logo aqui no meio, linha por baixo da agulha e puxo, suave. Vou entrar logo aqui no meio, abaixo desse ponto, já vou aproveitar para sair com a agulha já onde eu gostaria, ó, nesta lateral. Fiz o último ponto e agora eu vou fazer o tracinho dele, esse ponto, para segurar. E aqui está o ponto mosca fechado. Venho do lado avesso e ele fica dessa maneira, olha que bonitinho. Vou aproveitar que eu tô bem perto do ponto partido e vou passar por baixo dele para dar um nozinho. Vou dar outro, 3, né? Se vocês quiserem dar 2 nós, tudo bem, fique à vontade. Pronto. E vou passar esse restante de linha aqui por baixo, para camuflar mais. E só cortar logo aqui. E olha só como é que tá ficando essa maravilha, gente. Ai, eu tô encantada, tô extasiada aqui. Eu não vou bordar mais porque vai acabar atrasando o vídeo, mas eu vou dar continuidade nas próximas semanas a essa peça e futuramente eu vou fazer outro tutorial explicando outros pontos nessa peça, para vocês verem a continuidade dela, tá? E eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link desse desenho aqui para vocês também fazerem aí na casa de vocês, tá certo? Um ótimo final de semana e até a próxima!